O Eduardo Bolsonaro, ele faz mais mal ao Bolsonaro do que o próprio Adélio. E eu até tomei um banho pra falar sobre esse assunto, porque quando você vai falar sobre o Eduardo Bolsonaro, você se sente meio emporcalhado, né? Meio sujo. O Bolsonaro, ele deveria ter interrompido essa gestação do Eduardo lá atrás, como ele cogitou com o Jair Renan, porque teria poupado vários problemas pra ele, Bolsonaro. Porque essa viagem do Eduardo para os Estados Unidos tem sido um verdadeiro fiasco. Ele foi desmentido até pelo próprio Flávio. E agora começou a criar teorias da conspiração para poder justificar a ida nele nos Estados Unidos. Olha, um monte de palhaçada que tem acelerado o processo de descarte político do Bolsonaro. Porque nós temos informações que aqueles governadores de direita, Ratinho, Zema, Caiado e até mesmo o Tarcísio estão se organizando para descartarem o Bolsonaro. E quem teria condições de impedir esse descarte seria o próprio Eduardo. Porque o Eduardo é aquele dentro da família Bolsonaro que mais tem condições de aglutinar as bases bolsonaristas por ter um comportamento mais parecido com o do Bolsonaro. O Carlos é mais discreto. O Flávio, ele tem um jeito político mais tradicional e em 2016 borrou as calças no debate da Band. Então essa desmoralização do Eduardo Bolsonaro acelera o processo de descarte e abandono, até cuspir, que eu falo do Eduardo, eu tenho vontade de cuspir nele, o processo de descarte e abandono do próprio Bolsonaro. E você vai colocar nos comentários, você acha que o Eduardo prejudica politicamente o Bolsonaro? Essa viagem dele para os Estados Unidos foi um erro político? Ele vai voltar para o Brasil ou vai ficar por lá? E os governadores de direita? Eles teriam força para uma candidatura sem o aval do Bolsonaro? Quero saber sua opinião. Deixa o like se você concorda que o Eduardo ele é um verdadeiro pastel e se ferrou nos Estados Unidos. E se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro ele viajou para os Estados Unidos, como todo mundo sabe, para poder criar teorias da conspiração e arquitetar algum tipo de estratégia, algum levante contra o Alexandre de Moraes. Só que essa viagem foi um verdadeiro fiasco e até o momento Eduardo não conseguiu fazer absolutamente nada. Agora ele tá lá especulando sobre campanha presidencial da Romênia. Você acha que aqui no Brasil alguém se importa com campanha presidencial da Romênia? É claro que não. E nesse pouco tempo que o Eduardo esteve ou está nos Estados Unidos, ele já mingou politicamente. Ele se tornou um ser irrelevante. O capital político dele simplesmente desidratou e isso tem prejudicado o Bolsonaro. No final de semana, como todo mundo ficou sabendo, veio o enviado para cá, se reuniu dos Estados Unidos, o secretário de Estado, o David Gamble, e se reuniu com autoridades brasileiras na segunda-feira, incluindo o Flávio Bolsonaro, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Quando o Eduardo ficou sabendo dessa viagem, ele falou que o David Gamble iria para o Brasil para discutir sanções contra o Alexandre de Moraes. Só que o governo brasileiro e a própria Casa Branca desmentiram o Eduardo Bolsonaro, dizendo que aquilo era uma reunião para discutir ações contra o crime organizado internacional. Não teve nada de sanção. E o encontro com o Flávio Bolsonaro não foi pelo David Gamble. Não foi com o David Gamble, foi lá com um funcionário do terceiro escalão do departamento. E o próprio Flávio desmentiu o Eduardo. Falou, olha, eu não me reuni com ninguém, não fomos discutindo nada de sanção contra Alexandre de Moraes. Eu, na condição de presidente da Secretaria de Segurança Pública do Senado, discuti sobre crime organizado. Não teve nada de sanção. E aí, o Eduardo Bolsonaro, desmoralizado completamente, porque essa viagem tem sido uma grande desmoralização para ele, foi cuspir de novo, porque eu falo do Eduardo, eu cuspo, né? Tá saindo muitos perdigotos, minha boca também tá muito seca. Ele foi à rede social e começou a levantar teorias da conspiração. Dizendo o seguinte, olha, mas é claro que o governo americano não iria revelar que iria discutir sanções com o Alexandre de Moraes. Não iria revelar, né? Não assumiria. Só que o irmão desmentiu. Eles não se encontraram com ninguém relevante do bolsonarismo. Não houve nada. E sabendo que a viagem dele foi um fracasso, não terminou, mas é um fracasso, ele começou a propagar uma teoria da conspiração para justificar ele permanecer nos Estados Unidos por mais tempo, ou até mesmo morar lá. Ele falou que existe uma situação prevista para 2026, olha só, de julgamentos virtuais. E esses julgamentos virtuais contra candidatos conservadores ocorreria em meados de 2026 para evitar a candidatura deles em 2026. Ele até usou o exemplo dele. Olha o meu exemplo. A Tabata Amaral moveu uma ação contra mim. Ela está no gabinete do Alexandre de Moraes.
parada. Por que ele não me julga? Ah, porque ele pode me julgar em 2026, lá por volta de abril. Eu não vou ser preso por conta disso. Vou pagar lá uma cesta básica, mas esses 4 meses que seria da minha condenação, eu vou ficar impedido de disputar em 2026. Por isso que eu penso em nem voltar para o Brasil. Uma grande mentira do Eduardo Bolsonaro, por óbvio, né? Porque essa viagem prejudicou completamente a carreira política dele, Eduardo, e principalmente o Bolsonaro. A gente sabe, né, que há uma movimentação dos governadores de direita. E o jornal O Globo trouxe a informação com mais detalhes sobre essas movimentações. Porque hoje nós temos 4 governadores de direita que têm pretensões presidenciais. Talvez o Eduardo Leite, né, aí teríamos 5. E 3 deles não podem disputar de novo o governo estadual. Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, governador do Paraná, e o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e também tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vamos tirar o Leite, vamos deixar esses 3. Esses 3, eles têm pretensões presidenciais. E aí nós temos o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, é o favorito para substituir o Bolsonaro, mas ele pode disputar de novo o governo estadual. Essas 3 figuras, elas estão se reunindo para fazerem quase que uma campanha em conjunto. Se reuniram recentemente em eventos do agronegócio, no interior ali do Brasil, principalmente no interior de São Paulo, conversaram com Michel Temer e estão lançando a candidatura. Claro que todos eles não teriam condições de enfrentar o Bolsonaro, se o Bolsonaro permanecer em campanha. Mas eles fazem esse movimento, junto com o Tarcísio, mas de um modo mais discreto, para que o Bolsonaro seja descartado. E dessa forma, eles poderão assumir a candidatura presidencial. O problema desses governadores, inclusive o Tarcísio de Freitas, é que nenhum deles tem um discurso poderoso do Bolsonaro de convencimento dos fracassados, porque todo bolsonarista, em essência, é um fracassado. Todos tiveram sucesso na vida e não superaram esses insucessos, isso nutre o ressentimento e aí vem o fracasso. Eles não têm esse discurso puramente bolsonarista, né? É como se fosse um discurso bolsonarista vegano. Tem gosto, tem sabor carne. Então o discurso deles tem sabor bolsonarista, mas não é um discurso perfeitamente bolsonarista. É um encaixe imperfeito. E isso abre espaço para uma candidatura mais atrelada ao bolsonarismo. E aí que entra o Eduardo. Porque o Bolsonaro, ele não abre mão da sua candidatura por 2 motivos. Primeiro, porque ele acredita mesmo que pode haver uma mudança que possa beneficiar lá na frente, uma mudança jurídica, política, enfim, que ele possa disputar 2026. E também porque ele sabe que, ao abrir mão da candidatura, ele vai ser descartado completamente. Ele sabe disso. Ou, pelo menos, ele imagina isso porque ele é completamente paranoico, a gente já sabe disso. O Bolsonaro não tolera nenhum desses governadores, incluindo o Tarcísio, e eles também não toleram o Bolsonaro. O que eles estão esperando é quem vai empurrar quem primeiro no abismo. O Bolsonaro vai os empurrar antes ou eles vão empurrar o Bolsonaro primeiro? Eles nem vão. Ao que tudo indica na manifestação em Brasília que vai ser um fracasso. E olha esse cabelo branco aqui, hein? Saiu, pelo menos metade. Que vai ser agora em Brasília. E doeu um pouco para tirar. Eles não vão. O Bolsonaro não vai. Só que o Bolsonaro hoje, ele está inelegível e quem poderia evitar o avanço desses governadores bolsonaristas seria justamente o Eduardo. Porque de todos os filhos do Bolsonaro, é o Eduardo que tem a maior condição de arregimentar, arrebanhar o gado bolsonarista. Porque o Carlos, ele pensa igual ao Bolsonaro, só que ele é muito mais discreto. O Flávio, ele é bolsonarista, claro, tudo, mas a característica dele é uma característica mais política tradicional. E quando ele teve a chance de disputar o executivo, que foi o executivo no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ele teve um piripaque e se defecou. Então o Flávio é carta fora do baralho, apesar dele ser favorito para o Centrão diante do Eduardo. O único que tenta, de fato, emular o discurso e os comportamentos políticos de Bolsonaro é o Eduardo. Só que o Eduardo está desprestigiado, está enfraquecido, e sem o Eduardo, que poderia despertar as paixões bolsonaristas, porque o Flávio não sabe fazer o discurso do Bolsonaro. É um pastiche, ele faz envergonhado. O Eduardo não, o Eduardo faz convicto.
Só que sem o Eduardo fica muito mais fácil a substituição do Bolsonaro. Muito mais fácil. Por isso que eu falei pra vocês que o Eduardo ele prejudica muito mais o Bolsonaro do que o Adélio. Porque se o Eduardo permanecesse aqui no Brasil, ele estaria sendo essa barreira de proteção e contenção do Bolsonaro contra o avanço dos governadores de direita que querem descartá-lo e não estaria tão desmoralizado politicamente como ele está por conta dessa viagem para os Estados Unidos. Olha, eu acho que o Bolsonaro está cogitando e se arrependendo por que eu não interrompi essa gestação. Deve estar, hein?